Muito bem, SBT Meio Dia de volta para conversar agora com a Gladys Lentes, que é neurologista. Gladys, muito obrigada pela sua presença aqui no SBT Meio Dia. O assunto é a campanha mundial que alerta sobre o AVC, o conhecido derrame, e também sobre os sintomas e quando procurar ajuda. Isso é extremamente importante. Gladys, eu começo falando para você que o AVC é mais conhecido, como a gente tem falado, que é o derrame. E o que provoca um AVC? Bom dia. Bom dia. O AVC ele pode ser causado por algumas doenças que a gente chama de fatores de risco, que são doenças bem conhecidas: a hipertensão, diabetes, colesterol, o tabagismo, o uso de drogas, doenças cardíacas. Então, essas doenças, elas agem nos vasos, né, do cérebro e podem levar ao AVC. Um sedentarismo, uma má alimentação, então Sim. A gente pode se prevenir de um AVC, sim, no nosso dia a dia. Sim, com certeza. A mudança de hábito de vida é muito importante na prevenção do AVC. É uma das coisas assim mais importantes, porque a dieta ela interfere na hipertensão, interfere no diabetes, né? E nas doenças de modo geral, no colesterol alto. Com certeza é muito importante. É preciso cuidar do nosso corpo, conhecer o nosso corpo. Isso. Que tipo de sequelas o AVC pode dar? Eu acho que, inclusive, nós temos uma pergunta já de um telespectador, porque você pode fazer a sua pergunta pelo WhatsApp, que é o 489-9162-2676. Daqui a pouco a produção está dizendo que já tem uma pergunta. Que tipo de sequela e como depois reagir em um caso de AVC, Gladys? Então, o AVC ele pode dar sequelas mais variadas, mas, por exemplo, dependendo da área que for acometida, a pessoa pode ter dificuldade para falar, dificuldade para enxergar, dificuldade para movimentar o lado do corpo, dormência no corpo. Então, isso vai depender da área do cérebro que foi atingida. Essas seriam algumas das sequelas. Isso. E o que pode provocar um AVC? O que pode provocar, principalmente, quais são os sintomas? A questão da hereditariedade, que você tinha falado, da questão do hábito, né, saudável, mas existe um perfil, idade, mais em homens, mais em mulheres, quem seria esse público? Na realidade, o AVC, ele não tem idade para acontecer, ele pode acontecer em qualquer idade, mas ele é mais comum nas pessoas idosas, justamente pelas alterações que acontecem no vaso e pelas doenças que vão provocando ao longo da vida essas alterações. Mas pode acontecer em qualquer idade. Existem essas doenças que eu lhe falei, que elas devem ser controladas, né? O hábito de vida, a dieta, o controle do diabetes, porque essas doenças elas promovem alterações nos vasos e, por exemplo, uma pessoa que tem essas doenças, o vaso pode fechar, né? Por exemplo, a artéria carótida pode fechar o vaso e provocar uma lesão naquela área que seria irrigada pelo vaso. Então, isso tudo depende da doença que a pessoa tem. Então, é muito importante, além de tratar, investigar se ela tem. Por isso que a gente, com a campanha, a gente procura alertar as pessoas para que elas descubram se elas são portadoras dessas doenças e que elas têm indicação de fazer tratamento adequado. Até que ponto a primeira pessoa, a pessoa que está do lado, né, de uma pessoa que está tendo derrame, como que ela deve agir? Esse primeiro socorro é fundamental? É fundamental. Por quê? Porque ao mínimo sinal de suspeita de um AVC, que os principais então são a boca torta, dificuldade para movimentar um lado do corpo, ou até só o braço, ou só a perna, e dificuldade para se expressar, né? Dificuldade para cantar, dificuldade para falar, ou parecer um quadro confusional. Esses 3 sintomas, eles podem já alertar para a possibilidade de que a pessoa possa estar tendo um AVC. E o que é importante? Importante é a pessoa procurar ajuda médica e, no nosso caso, né, em algumas cidades, chamar o SAMU. Porque o SAMU ele já está preparado para levar esta pessoa para uma unidade onde pode-se fazer o tratamento da fase aguda do AVC. O AVC tem tratamento, então ele tem que ser avaliado no máximo em 4 horas e meia para definir se existe a possibilidade de um tratamento, de um medicamento que se faz na veia para dissolver o coágulo no caso do AVC isquêmico. Então é importante que a pessoa vá para uma unidade hospitalar, né, que tenha preparo para tratamento do paciente com AVC em fase aguda. Eu queria pegar esse gancho, porque falando de atendimento hospitalar com a Gladys, em caso de uma internação, como você falou, Santa Catarina tem unidades de AVC? Eu faço essa pergunta para você. Unidades com atendimento organizado, seria isso, com profissionais especializados em cuidar de pacientes
que tiveram esse derrame. Existe essa organização, esse conjunto multidisciplinar nos hospitais aqui de Santa Catarina? Existe uma portaria do Ministério da Saúde que foi publicada em 2012, que ela justamente habilita unidades do Estado, né, de todo o país, na realidade, para fazer esse tratamento integral ao paciente com AVC. Em Santa Catarina, essas unidades elas existem em Joinville, Jaraguá do Sul e Lages. Em Florianópolis, nós temos o Hospital Celso Ramos, que faz esse atendimento, ele é referência para AVC na Grande Florianópolis, mas nós não estamos habilitados, né, para a unidade de AVC. O que faltaria, Gladys? Eu não sei exatamente o motivo, né, mas são motivos operacionais que nos impossibilitam de ter essas unidades, mas é uma situação que realmente faz muita falta, porque o Hospital Celso Ramos, por exemplo, o Hospital Regional, ele também poderia, o Hospital Regional de São José também poderia se habilitar para esse atendimento integral, mas nós não temos essa habilitação. E essa habilitação, ela geraria o custeio das unidades, né, pelo Ministério da Saúde, ou seja, viria uma verba para poder custear, né? Então viria um recurso que poderia ajudar na montagem e na manutenção dessas unidades. Tá certo. Uma última pergunta, então, para você, nessa campanha global, né, mundial, qual a principal mensagem que você passaria para o nosso telespectador? Bom, o importante é o seguinte, que as pessoas saibam os sinais do AVC. É uma doença muito grave, né? É a segunda causa de óbito no Brasil, mas ela pode ser prevenida tratando as doenças, ela pode ser tratada na sua fase aguda, né? Principalmente nessas 4 horas e meia, para que se possa fazer o tratamento. Existem outros tratamentos especializados, como, por exemplo, a retirada do coágulo, que pode ser feito com mais tempo, que também se faz no Hospital Celso Ramos e em outras unidades. E o mais importante também é o seguinte, a partir do momento que você tem o AVC, você pode se reabilitar. Isso é muito importante, fazer fonoaudiologia, fazer fisioterapia, terapia ocupacional, porque muitas das lesões elas podem ser recuperadas através da reabilitação. Tem tratamento, sim. É preciso se cuidar. Gladys, muito obrigada pela sua entrevista e informações aqui no SBT Meio Dia. Eu que agradeço. Obrigada, Fernando.